Bem-vindo ao mundo de amanhã. Os Estados Unidos elegeram Donald Trump para ser o seu 47º presidente numa vitória esmagadora. Muitos veem o Sr. Trump como uma figura messiânica, um salvador do país que se perdeu. O que é que podemos esperar nos próximos 4 anos? Far-nos-ia bem recordar 2 provérbios bíblicos. O primeiro é de Provérbios 16 e versículo 9. O coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Sim, um homem pode ter a sua própria agenda, mas nem sempre é assim que o seu futuro se desenrola. Muitas vezes, um líder é recordado não pelo que planeou, mas pela forma como lidou com circunstâncias fora do seu controle. Isto é explicado em Provérbios 19, versículo 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse permanecerá. Cerca de 75% dos americanos acreditavam que o país estava a ir na direção errada, e isso refletiu-se no resultado das eleições. Então, o que é que os americanos e os cidadãos deste mundo podem esperar para 2025 e para os anos seguintes? Podemos saber? Há muitos prognosticadores que preveem o que está para vir no próximo ano e nos anos seguintes. Alguns baseiam as suas previsões no seu conhecimento da geopolítica. Outros olham para as bolas de cristal. Alguns afirmam que um fantasma durante a noite lhes revelou o futuro. E claro, há Nostradamus. Mas um olhar atento às suas previsões e às de outros videntes famosos mostra que são vagas e que são mais interpretações retrospectivas dos seus fervorosos seguidores do que previsões verdadeiras. Vou dar-vos um exemplo. Alguns entusiastas dizem que a menção de Nostradamus de que o grande homem será abatido no dia seguinte por um raio se refere à aterragem na Lua. Isso é um exagero, diria eu. É um marco significativo na realização humana, e as pessoas têm facilidade em compreender que os seres humanos alcancem as estrelas. Por isso, os fãs adoram falar sobre isso. Depois há as interpretações selvagens das escrituras bíblicas. No entanto, é desta mesma fonte, o livro conhecido como a Bíblia, que nós aqui no Mundo de Amanhã nos voltamos para saber o curso futuro do nosso mundo. Neste programa, vou dar-vos 3 tendências a observar diretamente das páginas da Bíblia. No programa de hoje, vamos olhar para a Bíblia para saber o que ela nos diz sobre o nosso futuro próximo. Embora não possamos saber o momento exato da maioria das profecias bíblicas, podemos saber o período geral do que está para vir. E há algumas profecias que dão marcadores de tempo específicos, e vou referir-me a uma delas no programa de hoje. Mas primeiro deixe-me abordar um mal-entendido comum. E algumas pessoas concluem erroneamente que não podemos ter ideia de quando Cristo voltará. Elas afirmam que ele pode vir a qualquer momento, hoje ou daqui a 1000 anos. Então vamos dar uma olhada em Mateus capítulo e versículo 36 e explorar o contexto em que essa escritura é dada. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Esta afirmação é verdadeira, mas qual é o contexto em que se encontra? Não se trata de sinais pormenorizados que conduzem ao fim dos tempos e à segunda vinda de Cristo? Repare no início desta profecia do Monte das Oliveiras, Mateus 24 e versículo 3. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, isto é, a destruição do templo de Jerusalém, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus passou então a dar os sinais que conduziriam ao seu regresso. A ideia de que devemos levantar as mãos e não ter qualquer ideia sobre o momento do seu regresso contradiz o contexto deste capítulo. Jesus disse que haveria indicadores claros do fim dos tempos. Observemos o que se segue, começando nos versículos 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um cristianismo falso é o primeiro sinal que ele deu, e eu vou voltar a isso em alguns minutos, mas vamos ler mais no versículo 6. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares.
Tudo isto é o princípio das dores. O século XX viu 2 guerras mundiais que mataram literalmente dezenas de milhões de vidas preciosas. Também assistiu a uma pandemia nos anos 18 que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Essa foi uma praga que empalideceu a Covid. E tem havido muitas fomes, inundações e terremotos. Mas reparem no que deixei de fora do versículo 6. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O relato paralelo de Lucas sobre essa profecia do Monte das Oliveiras diz o seguinte no capítulo 21 e versículo 9. Mas, quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Como qualquer leitor de história sabe, os últimos 2000 anos, e mesmo antes disso, foram repletos de guerras e catástrofes naturais. Então, o que é que devemos pensar destes sinais? O livro do Apocalipse também se centra no fim dos tempos e apresenta um quadro dos acontecimentos do fim dos tempos. Aí lemos sobre um rolo selado com 7 selos, que de acordo com Apocalipse 5, versículos 3 a 5, só o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, pode abrir. E ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, podia abrir o rolo ou olhar para ele. E eu chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Mas um dos anciãos disse-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele abriu os primeiros 4 selos, encontramos os famosos 4 cavaleiros. O segundo, o terceiro e o quarto cavaleiro são facilmente discerníveis e correspondem ao que Jesus revelou na profecia do Monte das Oliveiras. Eles representam a guerra, a fome e a peste, ou epidemias de doenças. Mas o que dizer do primeiro? Vamos ler no capítulo 6 do Apocalipse. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como um trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A maioria dos comentários diz que este cavaleiro representa Cristo, ou seus seguidores conquistando para Cristo. Geralmente ligam este cavaleiro ao Cristo que regressa, sobre o qual lemos no capítulo 19 do Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E no seu manto e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas note-se que as armas empunhadas por estes cavaleiros são diferentes. O Rei dos Reis tem uma espada afiada que sai da sua boca. Mas o cavaleiro do capítulo 6 tem um arco na mão. Por que esta diferença? E o que é que isso tem a ver com o que está para vir para a humanidade em 2025 e mais além? Eu também disse que vos daria a primeira tendência a observar em 2025 e mais além. E aqui está ela. Tendência número 1, cuidado com um reavivamento mundial e com o cristianismo falsificado. Por quê? Os 2 cavaleiros no livro do Apocalipse são parecidos, mas têm armas diferentes. Um carrega um arco, o outro uma espada afiada. Isso é significativo. Antes da abertura dos 7 selos, aprendemos no capítulo 5 e nos versículos 3 a 5 que só o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, pode abrir os selos. Cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é fácil de discernir, exceto o primeiro, embora à primeira vista pareça ser fácil de compreender. E é aí que está o problema. Esse cavaleiro é Cristo ou é uma contrafação próxima? Como é que podemos saber? A resposta é simples. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus, pode abrir os selos. E quando olhamos para as palavras de Cristo ditas noutros lugares, temos a resposta. Lembra-se do primeiro sinal que Jesus deu e que nos leva ao seu regresso? Leia-o novamente em Mateus capítulo 24 e nos versículos 4 e 5. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, ou seja, reivindicando a sua autoridade, dizendo: eu sou o Cristo, por outras palavras, dizendo às pessoas que Jesus é o Cristo, e enganarão muitos. Agora, reparem na comparação entre Apocalipse 6 e Mateus 24. Em Apocalipse 6,
lemos sobre um cavaleiro num cavalo branco. Mas em Mateus 24, o primeiro sinal que Jesus dá é o engano cristão. Apocalipse 6 fala de um cavaleiro que tira a paz da terra. A seguir, Mateus fala de guerras e rumores de guerra. Apocalipse 6, um cavaleiro num cavalo preto dá fome. E Mateus 24 fala de fomes. Em Apocalipse 6, o último cavaleiro é um que monta um cavalo pálido da peste. Mateus 24 fala a seguir de pestes. Agora deve ser óbvio que o primeiro cavaleiro em Apocalipse 6 é um cristianismo falso. E é por isso que nossa primeira tendência a ser observada é o reavivamento de um cristianismo falso que tomará conta de grande parte do mundo. Esse grande falso profeta é mencionado em várias passagens das Escrituras, mas reparem nessa passagem em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 e 13. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. O cristianismo falso não é novo, mas uma vez que os 4 cavaleiros refletem os acontecimentos do fim dos tempos, é de esperar que um líder carismático faça milagres enganadores. Ele parecerá representar Cristo, mas na verdade representará Satanás, o diabo. Ele trará um reavivamento do cristianismo apóstata. Não haverá novidade na doutrina, mas ele confundirá todo o mundo cristão com entusiasmo, emoção e engano. Agora não pensem que isso não pode acontecer, porque vai acontecer. Portanto, nossa primeira tendência a observar daqui para frente é a tendência número 1, observar um reavivamento mundial no cristianismo falsificado. A primeira administração Trump foi capaz de fazer algo que ninguém pensou ser possível. Na verdade, parecia que a paz iria surgir no Médio Oriente devido aos acordos de Abraão, uma série de acordos para normalizar as relações entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Marrocos. Este foi o início de um processo que continuou na administração Biden e parecia que a Arábia Saudita e Israel estavam prestes a normalizar as relações. Mas depois veio o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel pelos terroristas do Hamas. Poderá o novo presidente do Zion levar a paz àquela região? A resposta é não. Não de acordo com a profecia bíblica. O profeta Zacarias fala do oposto da paz, predizendo o nosso tempo atual, em que haveria um Estado judeu na área de Jerusalém e que estaria rodeado de vizinhos hostis. Repare-se como estas profecias são extraordinariamente exatas. Zacarias, 12º capítulo. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de embriaguez para todos os povos circunvizinhos quando cercarem Judá, isto é, os judeus e Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesadíssima para todos os povos. Todos os que a quiserem arrastar serão certamente despedaçados, apesar de todas as nações da terra se terem reunido contra ela. Mas como é que os judeus se vão sair com os seus inimigos de todos os lados? O que é que a Bíblia nos diz que podemos ver com os nossos próprios olhos nas nossas notícias diárias? Versículo 6. Naquele dia farei com que os governadores de Judá sejam como um braseiro sobre a lenha e como uma tocha ardente entre os molhos. Eles devorarão todos os povos circunvizinhos, à direita e à esquerda. Mas Jerusalém voltará a ser habitada no seu próprio lugar. Jerusalém. Dentro de momentos, vou mostrar-vos outras profecias sobre o Estado de Israel. Profecias que saltam literalmente da Bíblia para os nossos noticiários. Parei em Zacarias, no 12º capítulo, onde vimos que os judeus teriam um país no Médio Oriente a controlar Jerusalém. Não foi isso que aconteceu de 35 d.C. até 1948 e só controlaram toda a Jerusalém em 1967. Isso faz com que as profecias de Zacarias dadas há 2.500 anos sejam absolutamente notáveis. Voltarei a Zacarias daqui a pouco, mas reparem numa profecia ainda mais antiga, mas precisamente exata. O patriarca Jacob, cujo nome foi mudado para Israel, teve 12 filhos. No fim da sua vida, predisse o que aconteceria a cada um deles quando se tornassem tribos e nações. Não naquele momento, mas mais de 3.500 anos no futuro.
na época do fim dos tempos. Reparem em Gênesis capítulo 49 e versículo 1. E Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos diga o que vos há de acontecer nos últimos dias. Essas profecias foram o resultado de um velho alucinado? Ou foram dadas sob a inspiração de Deus? Leiamos o que ele diz sobre Judá, o pai dos judeus, nos últimos dias, e julgue você. Versículos 8 e 9. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um filhote de leão. Da presa, meu filho, tu subiste. Ele curva-se. Ele deita-se como um leão. E como um leão, quem o despertará? Caros amigos, não é exatamente isto que vemos? Eis outra profecia sobre os judeus no livro de Isaías. A profecia é dirigida a Ariel e, embora haja controvérsia sobre o significado da palavra, praticamente todos os estudiosos concordam que se trata de uma profecia sobre a casa de Judá, ou seja, os judeus e Jerusalém. O cumprimento inicial foi durante o tempo do rei assírio Senaqueribe, mas há claramente um cumprimento no tempo do fim. Note-se que os inimigos dos judeus antecipam a vitória, mas acordam e apercebem-se de que se trata de um sonho. Isaías 29, versículos 7 e 8. A multidão de todas as nações que combatem contra Ariel, de todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a angustiam, será como o sonho de uma visão nocturna. Será como quando um homem faminto sonha, e olha, ele come, mas acorda, e a sua alma ainda está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha, e olha, bebe, mas acorda, e na verdade está fraco, e a sua alma ainda anseia. Assim será a multidão de todas as nações que combaterem contra o monte Sião. Uma e outra vez, os inimigos de Israel veem a vitória escapar-lhes. No entanto, Zacarias revela que haverá um momento no futuro em que os judeus serão derrotados e o Messias, Jesus Cristo, terá de regressar para os salvar. Lemos sobre isso em Zacarias, capítulo 14, versículos 2 a 4. Porque eu reunirei todas as nações para batalharem contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres serão violentadas. Metade da cidade, o que indica que se trata de uma cidade dividida, irá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será arrancado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como luta no dia da batalha. E nesse dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está virado para Jerusalém a leste. Não haverá paz naquela parte do mundo, não importa quem seja o presidente dos Estados Unidos. Pode haver exuberância com o que parece ser paz, mas isso não vai acabar bem, como Paulo escreveu sobre o tempo do fim em 1 Tessalonicenses 5 e versículo 3. Porque quando dizem que há paz e segurança, logo lhes sobrevém repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida. E eles não escaparão. A segunda tendência a observar é que haverá um conflito contínuo no Médio Oriente que conduzirá ao regresso de Cristo. Não podemos saber o tempo específico dessas profecias bíblicas, embora, como vimos, profecias fáceis de entender a respeito dos judeus e de Jerusalém, dadas há 2.000 e até 3.500 anos, estejam ocorrendo agora mesmo para qualquer um ver. Mas quero dar-vos uma terceira tendência a que devem estar atentos, porque esta pode começar literalmente a qualquer momento. Encontramos uma contagem regressiva para o tempo da volta de Cristo no 12º capítulo de Daniel. O profeta queria saber quando chegaria o fim e foi-lhe dito que as visões estavam seladas até o tempo do fim. Foi-lhe então dito no versículo 11: E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for levantada a abominação da desolação, haverá 1.290 dias. São 3 anos e 7 meses. Não tenho tempo para explicar a abominação da desolação neste programa, mas por agora vamos concentrar-nos no que é fácil de entender. Para que os sacrifícios sejam cortados, primeiro tem de começar. E os sacrifícios diários não são oferecidos em Jerusalém há mais de 2.000 anos. Por isso, a tendência número 3 é observar o início dos sacrifícios diários em Jerusalém. Isso será muito importante quando começarem,
porque quando forem interrompidos, começará uma contagem regressiva de 1290 dias antes que Cristo entre em cena para salvar a humanidade da autoaniquilação. Portanto, fiquem atentos a essas três tendências em 25 e além. Tendência número 1, observem um reavivamento mundial do cristianismo falso. Tendência número 2, haverá um conflito contínuo no Médio Oriente que levará ao regresso de Cristo. E a tendência número 3, verá o início dos sacrifícios diários em Jerusalém. Espero que tenha tirado proveito deste vídeo. Se o achou útil e quer aprender mais, não se esqueça de obter o seu livreto gratuito intitulado O Médio Oriente em Profecia. Solicite-o em www.omundodeamanha.org Order Publications. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, não se esqueçam de gostar, subscrever e carregar no sino para não perderem outro vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.